A AGJ Hospital Saúde Center recebe hoje aqui para entrevista o diretor clínico, Dr. Valber Vieira, e o médico infectologista, Dr. Márcio Uchoa. E ambos vão esclarecer para nós um pouquinho sobre essa questão que está tão aí em alta, né, na internet e também em todas as redes sociais, sobre a pandemia, o Covid-19 e tudo mais. Vamos falar sobre este assunto e esclarecer algumas dúvidas. Tudo bem, doutores? Tudo bom. Eu queria começar primeiro, né, levantando essa questão do que é o Covid-19, a pandemia, né, e tudo mais. Bom, a Covid-19 é uma doença que teve seus primeiros casos identificados no final do mês de dezembro de 2019 na China. Os primeiros casos ocorreram na cidade de Wuhan, uma grande metrópole da China. Os primeiros casos identificados, conseguiu-se ver que eram pessoas que trabalhavam no mercado de animais, de peixes que tem lá nessa cidade. Só que se identificou também que pessoas ligadas a esses profissionais, familiares, profissionais de saúde que atendiam esses profissionais, também adoeciam. Uma doença, portanto, de contágio de pessoa para pessoa. A característica principal da Covid-19 são quadros respiratórios, que vão desde quadros bem brandos, resfriadozinhos, como já foi dito por aí, até situações muito graves de insuficiência respiratória, quadros de choque, podendo levar até a morte. E qual é a gravidade, o senhor falou que pode até levar à morte, mas qual é a gravidade da doença na questão do nosso território aqui? Tem alguma diferença, o nosso clima, que vá ter maior contágio ou não? Vamos lá, o que se tem de estudado até hoje, a gente não pode afirmar essa coisa do clima influenciando na gravidade maior ou menor. O que se existe de já verificado observacionalmente são que geralmente doenças causadas por vírus respiratórios, elas têm uma expressão clínica e uma transmissão muito mais importante em áreas mais frias. Teoricamente, climas tropicais, equatoriais, principalmente como o nosso, muito úmido, não seriam propícias a esse tipo de disseminação dessas doenças. Mas isso é uma coisa que a gente só vai poder afirmar com segurança com o passar do tempo e com os estudos que vão ser publicados. Certo. Essas medidas de segurança, de higiene, né, que estamos sendo todos orientados pelo Ministério da Saúde e outros órgãos, né? Essas medidas, podemos chamar de profilaxia? Medidas preventivas, profiláticas. Tem alguma outra característica, alguma outra abordagem diferente na questão da máscara, da lavagem das mãos, do uso do álcool? Tem alguma coisa diferente que a gente desconheça, né, dessa grande informação que a gente tem hoje? Olha, não tem nada de muito diferente, é mais do mesmo. O que importa, essa doença é transmitida de dois modos principais. Através das gotículas respiratórias que a gente elimina quando fala, quando respira, quando tosse, quando espirra. E aonde essas gotículas vão cair? Normalmente elas não ficam viajando no ar, elas caem muito próximas, 1 metro no máximo de distância. Por isso a gente recomenda a distância de 1 metro entre as pessoas. Outra situação é o contato com essas gotículas. Se eu estou falando aqui, eu espirro ou tuço, as gotículas estão sobre essas superfícies. Se eu toco nessa superfície, eu posso levar nas minhas mãos o vírus para outros lugares. Através de objetos, eu também posso disseminar o vírus para outras pessoas. O uso da máscara, né, que a gente tanto fala, ele é mais por uma questão externa, quando eu saio, ou eu tenho que usar a máscara dentro de casa, no convívio familiar? Não, a máscara está indicada em situações bem específicas, quando você tem o risco de proximidade, de contrair a infecção através de proximidade muito grande com outra pessoa que esteja infectada. Tá? No convívio familiar, com pessoas que estão sadias, né? Sadias e todo dia se conversando, não vai fazer muita diferença, não. Só se você estiver gripado. Exato. A pessoa gripada tem que procurar fazer a questão do isolamento social, que hoje a gente recomenda para todos, e o gripado dentro de casa deve ser de preferência colocado num ambiente só dele, sejam levados alimentos, os insumos só para ele. A instituição, né, do AGJ, Hospital Saúde Center, fez algumas mudanças na sua logística, né, no seu fluxo de atendimento, e a gente vai ouvir um pouquinho do Dr. Valber. Como é que a instituição tem se preparado e tem feito algumas mudanças para que a gente possa oferecer para os nossos pacientes a segurança ao adentrar aqui?
Essa questão do fluxo de pacientes, principalmente unidades de urgências, ela foi uma tônica que foi comum a todas as instituições de saúde. E nós da AGJ seguimos exatamente aquilo que foi recomendado pelas autoridades de saúde. A primeira coisa que eu acho que foi a mais importante foi treinar toda a equipe. Tá? Hoje, toda a nossa equipe de colaboradores ela está devidamente treinada quanto à parte de prevenção do Covid. Toda a nossa equipe foi treinada ao uso e retirada dos EPIs, que são os equipamentos de proteções individuais, né? Foram contratados mais profissionais e outra coisa importante que a instituição fez foi criar uma urgência só para pacientes com quadros respiratórios. Dessa forma, aquele paciente que chega com uma síndrome gripal, ele não é colocado dentro da urgência, que a gente chama de urgência geral, com outros pacientes que não estejam gripados. Essa foi uma maneira de prevenir a disseminação de doenças gripais, dentre elas algum paciente que eventualmente possa nos procurar e que tenha como diagnóstico Covid. Então nós criamos essa urgência, todos os pacientes gripados eles são direcionados para essa unidade. Esses quadros gripais eles são identificados logo na triagem, tem uma enfermeira que faz a triagem e a partir daí esses pacientes eles são encaminhados para essa unidade onde são atendidos e são direcionados. Aqueles pacientes que tinham agendamentos, né, nas especialidades, na área ambulatorial e também na área de diagnóstico, como foi a questão da reestruturação da instituição para atender a esses pacientes? Ele está tendo fluxo normal, consultório ou não? Bom, também preocupado com o risco de se ter aglomerações, né? A mídia ela fala constantemente de se evitar aglomerações. A AGJ teve também a preocupação de ter que cancelar, seguindo as normas das autoridades de saúde, de cancelar algumas especialidades, né? A gente hoje está funcionando com os ambulatórios reduzidos. Existem algumas especialidades que para nós são imprescindíveis, né? Esses ambulatórios eles funcionam com um número reduzido de pacientes e com hora marcada na tentativa de se prevenir a aglomeração de pacientes. Então, houve uma diminuição do fluxo, como eu falei, seguindo as normas das autoridades de saúde, e aqueles ambulatórios que estão sendo realizados, eles seguem uma logística de hora marcada, exatamente para evitar um maior número de pessoas dentro do salão de espera. Certo. Eu tenho observado que quando eu entrei na instituição, logo na portaria foi feita a minha medição da temperatura, né, corporal. O próprio porteiro já me ofereceu álcool em gel. E também vejo algumas mudanças na questão do lavabo, né? A gente tem acesso mais à pia. Exatamente. Todo paciente que adentra ao hospital, ele tem automaticamente na portaria a sua temperatura aferida. Aquele paciente que chega no hospital e tem um quadro febril, a gente já direciona ele, né, ou para um atendimento. Então, em relação ao uso de álcool também, todo paciente que entra, não só paciente, mas como também os acompanhantes, essa temperatura é válida, ela é feita também para os acompanhantes logo na entrada. Como o Márcio falou, uma das formas de disseminação é pela mão, né? Você tocar superfícies contaminadas. E aí você leva as mãos até a mucosa e aí ocorre a transmissão. A gente também construiu algumas pias, né? É importante também que todos saibam que não é só o álcool gel que é eficaz, né? Aquela pessoa que está em casa ou que não tem a oportunidade de ter álcool gel à disposição, pode fazer a lavagem das mãos com água e com sabão. E para isso, nós distribuímos aí várias pias, vários lavabos ao longo, né, desse trajeto de entrada e saída do hospital, para que as pessoas possam fazer a lavagem adequada das mãos. Aqueles clientes que têm algum familiar internado, a questão das visitas, né? Essa triagem é importante porque às vezes uma visita vem no horário marcado de visitação e ela está com uma febre e isso já acaba dando uma filtrada, né?
até para a segurança do próprio paciente que está internado. Exatamente. Também seguindo as recomendações das autoridades, houve uma redução do número de visitas, exatamente para diminuir fluxo de pacientes dentro do hospital, evitar que alguém que vinha de fora contamine o próprio paciente que está internado ou algum colaborador, e também em cima daquela preocupação de se evitar as aglomerações. É importante que as pessoas entendam que ainda é necessário que a gente permaneça em casa, é necessário ainda que se evite o contato com grandes aglomerações. A doença no Brasil ainda está em curva ascendente, então esse cuidado ele é primordial. Então, em suma, a instituição ela está realmente aumentando alguns procedimentos, né, na sua logística, para que o paciente ele tenha a maior segurança quando vier à instituição para fazer uma visita, para fazer uma consulta de emergência, ou então a ser atendido por uma dessas especialidades essenciais que o Dr. Valber mencionou. Eu quero passar a palavra para o Dr. Márcio para ver se ele tem alguma outra complementação sobre esse assunto que acha relevante. Bom, eu acho que o que a gente tem que buscar e a gente está conseguindo avançar é a questão de segurança mesmo, segurança do paciente, segurança para o profissional que está atendendo dentro da instituição, poder ofertar a toda essa população um serviço de qualidade, um serviço dentro do possível, o mais seguro, e precisando a gente está aqui. Espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas com os nossos profissionais. E se você ainda tiver algo mais, você pode entrar em contato com este telefone abaixo ou então colocar a sua dúvida nas nossas redes sociais, Associação Guiomar Jesus, Hospital Saúde Center. Cuidar com amor, essa é a nossa missão.